Hoje em dia, muitas pessoas dizem que Jesus nunca falou sobre homossexualidade e que, quando os pregadores pregam sobre o assunto, eles citam Paulo ou o Antigo Testamento, mas que Jesus nunca disse nada sobre isso. Portanto, nós também não devemos dizer nada sobre isso. Então, vamos analisar se Jesus realmente disse algo sobre isso. Mas, primeiro, eu só quero dizer que, mesmo que Jesus não tivesse dito nada sobre isso, isso não significa que não podemos saber com certeza a posição clara de Jesus sobre isso. Toda a Bíblia é escritura, não apenas as letras vermelhas. 2 Timóteo 3:16 da manhã diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Quando Paulo escreve, isto é o Espírito Santo falando. Quando Moisés escreve, isto é o Espírito Santo falando. E Jesus é a palavra que se fez carne. Todas as palavras são suas. Nada do que ele acredita ou diz contradiz outras partes das Escrituras. Mas Jesus realmente abordou a questão da homossexualidade de uma forma muito significativa. E veremos isso neste vídeo. Jesus confirmou o desígnio de Deus para o casamento. Em Mateus 19, 4-6, ele disse: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Jesus apontou para a criação e para a ordem perfeita de Deus para os relacionamentos. O relacionamento entre um homem e uma mulher para toda a vida na aliança do casamento. Qualquer coisa fora disso, incluindo a homossexualidade, vai contra a vontade de Deus. Mesmo que Jesus não tivesse falado sobre isso, seu silêncio não poderia ter sido tomado como afirmação ou consentimento. Jesus também nunca falou sobre bestialidade ou incesto, e ninguém jamais sugeriria que ele afirmou isso. Na verdade, Jesus era muito claro sobre esclarecer os mal-entendidos que as pessoas tinham sobre o Antigo Testamento. Ele certamente teria falado sobre isso se tivesse uma posição diferente sobre o assunto. Mas Jesus não ficou em silêncio sobre o assunto. Ele confirmou as Escrituras e a lei moral ao comunicar que o desígnio de Deus é para o relacionamento entre um homem e uma mulher para toda a vida. Jesus defendeu a lei moral de Deus em Mateus 5:17 da manhã. Ele disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Aspas. Jesus não apagou os padrões de Deus sobre o certo e o errado. Ele cumpriu as leis cerimoniais, os rituais e os sacrifícios. E as leis morais, incluindo a moralidade sexual, são eternas. Elas vêm da natureza e do caráter perfeitos de Deus. Elas são imutáveis. E Jesus afirmou que essas leis morais não passam. Ele não veio para mudá-las ou aboli-las. Jesus faz parte da divindade que deu a lei e julgou o pecado. Jesus não é uma nova voz contradizendo o Antigo Testamento. Ele é a palavra eterna. João 1:1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso significa que Jesus estava lá quando essas leis foram dadas. Ele faz parte da divindade que deu essas leis, incluindo algumas como a do versículo seguinte, Levítico 6:22 da tarde, que diz: não te deitarás com homem, como se fosse mulher. É a abominação. Ele também estava lá quando Sodoma e Gomorra foram julgadas, e ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Os apóstolos de Jesus que conheciam seus ensinamentos falaram diretamente contra a homossexualidade. Em Romanos, capítulo 1, Paulo descreve a homossexualidade, as relações entre pessoas do mesmo sexo, como contrárias à natureza. Em 1 Coríntios 6, 9-10, a homossexualidade é listada como um dos pecados que afastarão as pessoas do reino dos céus. Também vemos um versículo semelhante em 1 Timóteo 1:10 da manhã. Paulo não estava inventando novas leis morais aqui. Ele estava ensinando o que Jesus já havia afirmado. Agora, há pessoas que também dirão que a palavra homossexualidade não apareceu na Bíblia até 1946. Então, essa é uma coisa nova que está sendo abordada. Só porque a palavra moderna homossexual não existia até o século XIX, não significa que o comportamento sexual entre pessoas do mesmo sexo não existisse muito antes disso. A Bíblia o descreve em termos claros, séculos antes. Algumas pessoas afirmam que as passagens do Novo Testamento sobre homossexualidade se referem apenas a relacionamentos exploratórios, mas isso não é sustentado pelo grego propriamente dito. A palavra arenoite usada em 1 Coríntios 6 para 9 e 1 Timóteo 1:10 da manhã é um termo composto que Paulo criou a partir de duas palavras gregas, arson, que significa homem, e kai, que significa cama. Paulo não inventou essas palavras aleatoriamente. Ele as retirou diretamente do texto grego de Levítico 6:22 da tarde e 203 na Septuaginta, onde diz que um homem não deve se deitar com outro homem. Arsenos Kitai.
Então, arsonai significa literalmente camas masculinas, o que mostra que Paulo está ecoando Levítico e se referindo amplamente às relações sexuais entre homens em si, não apenas a situações abusivas ou exploratórias. Assim, Jesus não silenciou sobre a homossexualidade. Ele afirmou claramente a ordem de Deus para o relacionamento entre um homem e uma mulher por toda a vida. Ele sustentou a lei do Antigo Testamento. Ele mesmo é o Deus eterno que deu a lei. E seus seguidores, aqueles que estavam com ele, ensinavam o que ele acreditava e ensinava. Jesus foi muito claro sobre essa questão em particular. Jesus não veio para afirmar o pecado, mas veio para nos salvar do pecado. Muitas pessoas pensam que não é amor se não afirmamos as pessoas pela maneira como elas estão vivendo. Mas o que não é amor é se não alertamos as pessoas sobre os perigos de continuar no pecado. E a boa notícia é que a graça e a salvação de Deus estão disponíveis para todos que se arrependeram e colocam sua fé em Jesus Cristo, e seu poder está disponível para transformá-los. Oro para que este vídeo tenha abençoado você. Adoraria saber sua opinião. Deixe seus comentários abaixo e falaremos com você em breve. Deus os abençoe, amigos.